vídeo de hoje nós falamos sobre as perguntas mais comuns em entrevista de emprego, se tu deve ou não conseguir um investidor para tua empresa e por que esse quadro está acabando. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo o 27º episódio do Ask Lucas Montano Show, um quadro aqui do canal onde vocês mandam a pergunta de vocês com a hashtag Ask Lucas Montano e nós respondemos aqui todas as quartas-feiras. A gente costumava fazer isso porque agora as coisas vão mudar, né? A gente já fala sobre isso. Renan Lopes pergunta: se estivesse abrindo uma empresa hoje, você acreditaria que necessariamente precisaria recorrer a um investidor anjo? Quanto que seria aceitável para gastar com marketing no começo da empresa? Renan, muito obrigado por mandar a tua pergunta. E o seguinte, se eu fosse abrir uma empresa hoje, em 2020, a última coisa que eu iria procurar seria um investidor. Eu não estou dizendo que tu não deve procurar um investidor, eu não sei o quão maduro tá a tua empresa, a ideia dos produtos que tu quer criar ou dos serviços que tu quer ofertar, mas eu poderia dizer aqui, com base na experiência que eu tenho em ter fracassado alguns projetos que já receberam investimento, eu acho que receber investimento no início do projeto pode ser um pouco maléfico. Maléfico não. Maléfico, né? Pode ser ruim para o teu projeto. Então aqui vai algumas coisas que eu faria se eu estivesse iniciando uma empresa hoje, tá? Independente se é para vender algum produto ou ofertar algum serviço para o mercado. A primeira coisa que eu ia tentar entender é se o produto que eu estou criando ou o serviço que eu estou ofertando está resolvendo algum problema existente. Se alguém tem aquele problema, ou seja, se vai existir uma demanda para minha solução. E não se engane, muitas vezes o problema de fato existe, tu pode até mesmo dizer: olha, eu tenho de fato esse problema, mas não tem demanda suficiente para que tu possa criar uma empresa ao redor da solução para esse problema. Muitas vezes também tu vai ter a resolução de um problema, uma solução, mas tu não vai conseguir colocar no mercado porque tu ainda não entendeu quem de fato tem aquele problema. Então o problema pode existir, mas tu ainda não conseguiu casar com o público-alvo, digamos assim. É mais ou menos como aqui no YouTube tu está começando um canal sobre programação, querer gerar conteúdo para quem está iniciando na programação, gerar um vídeo de passo a passo de como ir de 0 a 1, só que o título do vídeo ser como implementar uma função recursiva. Então, além do teu vídeo ser a solução para quem tem um problema, tu tem que conseguir conversar com alguém, tu tem que entender qual é o público e fazendo isso tu vai entender como que tu vai fazer o pacote da tua solução. Então esse seria o segundo passo, depois de entender o problema e o que eu quero criar de solução, seria conhecer o público-alvo. Depois de conhecer o público-alvo e tu ter a solução, tu precisa saber precificar o quanto que esse público-alvo está disposto a pagar para ter a solução que tu está ofertando. E precificar é uma arte, tá? Tu vai precisar estudar bastante e é uma coisa que tu tem que testar. Tu tem que testar na prática. Só perguntar não vai fazer muita diferença, porque só vai saber se a pessoa está disposta a pagar mesmo quando ela tirar o cartão do bolso. Então, depois que solucionou o problema, entendeu que é um público-alvo, entende quanto que tu pode cobrar desse público. Muitas vezes, conforme tu vai aprendendo sobre a precificação do teu produto, tu pode ir ajustando a solução, criando funcionalidades, tirando funcionalidades e mudando até mesmo um pouco a proposta de valor para se adequar a um público que está disposto a pagar por algo que tu está criando. Então, nesse processo de aprender a precificar o teu produto, tu também pode vir a modificar até mesmo a ideia original lá do teu projeto. Depois de saber, então, o que tu está construindo, para quem tu está construindo, quanto essa pessoa está disposta a pagar, tu pode, então, entrar nas pesquisas de tamanho de mercado, né? Tu pode entender, ok, essa pessoa X, dessa persona, digamos assim, está disposta a pagar R$10 pela minha solução. Ok, mas quantos igual a essa pessoa existem no mercado que eu estou atuando, né? Para te saber o quanto tu pode crescer. E só depois que tu tiver tudo isso no lugar, só depois que eu tivesse tudo isso no lugar, eu iria buscar um investidor. Porque daí o que eu queria fazer, o que eu iria querer fazer é antecipar recebíveis, antecipar uma demanda de algum cliente. Ou seja, me preparar para escalar, mas já sabendo o quanto eu posso escalar e o quanto que eu vou ganhar e quando que eu vou receber essa grana de volta, né? Então, conseguir um investidor agora na minha cabeça viria depois de tudo isso que eu já expliquei e que pode levar meses, anos. Eu espero que eu tenha te ajudado. Boa sorte aí no teu empreendimento. Vamos para a próxima pergunta? Não, melhor, antes da próxima pergunta, vamos alinhar aqui e explicar para eles o porquê que esse quadro, que é tão
incrível tá acabando. Tá acabando do jeito que vocês conhecem hoje. Vamos lá. O porquê que o Ask Lucas Montano Show vai mudar. E vai mudar a partir do próximo episódio. A gente entendeu que muitos de vocês possuem uma pergunta, algo que está na tua cabeça aí nesse momento e que tu gostaria muito de ouvir a minha opinião ou a opinião de alguém com mais experiência. Só que para fazer isso de uma forma eficiente e para de fato te ajudar e ajudar tu a mudar a tua carreira, mudar a tua cabeça e resolver o teu problema, a gente precisa botar um pouco mais de energia e mais qualidades nas respostas que a gente faz aqui no quadro. No formato que a gente tem o quadro hoje, a gente responde múltiplas perguntas no mesmo vídeo. Acaba que a gente acaba respondendo 5, 4 perguntas com respostas de 2, 3 minutos cada. E não tem como tu pegar o contexto e responder algo com qualidade com apenas 2 minutos, 3 minutos de resposta. Então, para resolver esse problema, para entregar uma resposta com mais qualidade, mais contextualizada com vocês, com a tua dúvida. Então, como que vai funcionar? Se tu possui uma dúvida, tu quer fazer uma pergunta para mim, tu pode ser membro aqui desse canal. Existe lá um novo tier, uma nova categoria de membros aqui, que se chama Participando. E sendo um membro participando aqui do canal, tu pode mandar a tua pergunta pro Ask Lucas Montano Show por apenas R$6. Então tu faz essa contribuição como membro pro canal, tu pode mandar a tua pergunta. As perguntas vão ser então respondidas de uma forma mais contextualizada e esse vídeo vai ser postado na íntegra aqui no canal Lucas Montano. Mas pera, Lucas, então eu não vou mais ter acesso, eu não quero participar, eu não tenho R$6 para ajudar o canal mensalmente, ou eu não tô afim agora de passar meu cartão e ser membro do canal, eu não posso mais ter acesso ao Ask Lucas Montano Show? Não, tu pode ter acesso ao Ask Lucas Montano Show, mesmo não sendo membro do canal, se inscrevendo no canal Ask Lucas Montano Show. Então todas as perguntas que a gente vai responder no vídeo aqui para a turma de membros do canal Lucas Montano, todas as perguntas vão ser postadas individualmente no nosso segundo canal, que vocês podem se inscrever clicando no link que está aqui na descrição. Ou procurem no YouTube Ask Lucas Montano Show. Então, recapitulando, seja membro participando aqui do canal por R$6. Vocês mandam a pergunta de vocês. Essa pergunta vai ser respondida e postada na íntegra aqui nesse canal. Mas depois de algumas semanas, qualquer um de vocês, mesmo não sendo membro, podem ter acesso a essa resposta lá no nosso segundo canal. Provavelmente a resposta vai estar lá daqui a 2, 3 semanas. Então vai ter aí 2, 3 semanas de delay para as respostas saírem publicamente lá no segundo canal. Tá certo? Eu acho que eu me fiz claro, né? Depois de tentar explicar aqui múltiplas vezes de uma forma simples, algo complexo. Que é complexo, é um híbrido aqui entre turmas de membro e um segundo canal, mas a gente não quer privatizar o conteúdo que a gente gera. A gente não quer criar conteúdo agora do Ask Lucas Montano Show só para membros. A gente gostaria que todos vocês tivessem acesso a essas respostas também publicamente no YouTube. E esse foi o formato, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos para a próxima pergunta? Rebeca Félix pergunta: quais perguntas mais comuns em uma entrevista para contratar um programador? Rebeca, muito obrigado pela tua pergunta. E eu fiz uma pesquisa aqui na internet sobre perguntas comuns numa entrevista de emprego para programador, para programadora, né? Alguma das empresas que eu trouxe aqui da pesquisa que eu fiz tá Stack Overflow, o Stripe e o Glassdoor. Então vamos lá. Antes de dizer aqui algumas perguntas mais comuns e que muitas delas eu já recebi, eu gostaria de dizer que no início de uma entrevista, uma das coisas que tu também tem que se preparar é para o self-introduction, né? É para te dar a tua apresentação de forma informal. Quem é a Rebeca? Então nessa explicação eu aconselho que tu seja curta, direta e sem clichês. Tenta ser menos manjada possível, sabe? Não aquelas coisas, sou um ótimo membro de time, sou muito entusiasmado. Tenta falar algo mais sobre experiências que tu já viveu, o que tu já concluiu e etc, tá bom? Mas seja curta e direta. E tenta entender o porquê que a empresa está te contratando, né? De alguma forma, entende o porquê que aquela empresa está contratando alguém para a vaga que tu está aplicando e como que tu pode explicar no teu mesmo self-introduction, no início da entrevista, o porquê que tu é uma ótima candidata para essa vaga. Vamos lá, vamos ler algumas perguntas aqui
que as empresas fazem. São milhares das possibilidades que a empresa pode te perguntar, mas aqui eu selecionei algumas de umas empresas de tecnologia e que eu já recebi essas perguntas, tá? Vamos lá, a primeira delas. Por que tu quer trabalhar aqui? Na minha opinião, essa pergunta é muito difícil de responder se tu estiver aplicando para várias empresas ao mesmo tempo, porque isso requer que tu tenha feito uma pesquisa prévia da empresa, né? Bom, essa pergunta eu já recebi, eu recebi até recentemente. Conte sobre a última vez que tu teve um conflito com um colega de trabalho e como que tu resolveu esse conflito. Outra pergunta, me conte sobre um momento que tu teve um conflito e que tu teve que influenciar pessoas para resolver esse conflito. É claro que essa pergunta de influenciar pessoas vai vir mais se tu tiver num cargo entrando para aplicar num cargo de sênior ou de lead, né? O que que te deixa empolgada? O que que te frustra? Essas perguntas também são bem comuns. O Stack Overflow aqui pergunta, me conta sobre algo que tu construiu. Qual que foi o problema técnico mais difícil que tu já resolveu? Como que tu resolveu esse problema? E aonde que tu se vê daqui a 5 anos? Eu sei que muitos de vocês não gostam dessa pergunta, eu também não gostava dela, mas eu passei a entender o porquê que as empresas fazem essa pergunta. Na verdade, o que a empresa quer saber é se o plano de carreira dela encaixa nos teus planos pessoais. Porque nenhuma empresa quer contratar alguém para que essa pessoa peça demissão, certo? Então, eles vão tentar selecionar candidatos que se encaixam um pouco mais no plano de carreira que elas estabeleceram para aquela vaga que eles estão abrindo, né? Como é que tu costuma lidar com desentendimentos com colegas de trabalho? Como que tu se mantém atualizada em termos de tecnologia? Explique sobre o último projeto que tu trabalhou e o que seria um bom dia para ti de trabalho. Essas foram as perguntas que eu achei aqui na internet que as empresas Glassdoor, Stack Overflow, Slack, Stripe, que essas empresas fizeram e que eu já recebi elas recentemente. E são centenas de perguntas, tá? E não tem muito certo e errado, o bom é participar de processos para ir pegando a manha e sabendo improvisar na hora e também ter uma base de história para contar e improvisar sem muito sair do script, porque muitas vezes isso pode ser um tiro no pé, né? Ser muito sincero, já foi um tiro no meu pé em uma das entrevistas que eu fiz. Então, tenta se manter numa base de história que tu pré-definiu para ti mesmo, que tu escreveu, e depois tenta improvisar para responder todas as perguntas aqui que eu acabo de fazer. E não esquece, se tu quer participar da turma evoluindo e participando aqui da comunidade Montano, clica no botão Seja Membro, ou Join Button. Clica, é só clicar. É um botão azul que está aí no teu celular ou no navegador, clica aí. Clica, por R$6 tu pode participar da turma participando e contribuir aqui para o quadro Ask Lucas Montano. E não esquece de se inscrever no nosso segundo canal, que é gratuito, Ask Lucas Montano Show. Um abraço!